É melhor nunca ter existido? Algumas pessoas acreditam que seria realmente melhor se nenhuma vida senciente surgisse. O antinatalismo é o ponto de vista filosófico de que a procriação é moralmente errada. E, portanto, devemos evitá-lo. Alguns antinatalistas acham que apenas os humanos deveriam parar de ter filhos, outros acreditam que todos os seres sencientes estariam em melhor situação se nunca tivessem existido. Mas não é errado opor-se ao nascimento de filhos? Por que alguém seria contra a criação de uma nova vida? Um dos filósofos antinatalistas mais conhecidos da atualidade é David Benatar. Ele escreveu vários livros, incluindo Better Not to Have Been, nos quais explica detalhadamente suas ideias antinatalistas. Benatar argumenta que vir a existir é sempre um dano sério e, portanto, é sempre errado trazer à existência uma nova vida senciente. Portanto, impedir a procriação é a melhor coisa que podemos fazer pelos nossos potenciais filhos, pois aqueles que ainda não existiram estão livres do sofrimento da vida. Portanto, a sua posição antinatalista não provém do ódio aos seres sencientes. Vem da compaixão porque procura prevenir o sofrimento inevitável que resulta do nascimento. O antinatalismo é um tema controverso que entra em conflito com as visões de mundo de muitos. As massas provavelmente se opõem à ideia do antinatalismo, considerando-o misantrópico. Afinal, acabar com a vida senciente como um todo para erradicar o sofrimento não é um pouco extremo? Este vídeo explora a posição filosófica do antinatalismo. Observação: deste ensaio é uma mera exploração, não um endosso. Se olharmos para a vida, podemos concluir que experimentamos tanto o bem como o mal, prazer e dor. E assim, poderíamos argumentar que vale a pena viver a vida quando o bem supera o mal. Mas quando o mal supera o bem, a vida não vale a pena ser vivida. Porém, do ponto de vista antinatalista, o mal sempre supera o bem, não importa como você olhe para isso. E assim, mesmo quando consideramos a nossa vida boa e agradável, não ter nascido é sempre preferível a estar vivo. Segundo David Benatar, passar a existir gera experiências boas e ruins, ou dor e prazer. Se sentirmos dor, ela dói e sofremos como consequência disso. Se experimentamos prazer, sentimos alegria. Como diriam os budistas, a vida consiste em 8 ventos mundanos, elogios e culpas, ganhos e perdas, sucesso e fracasso, e alegria e tristeza. Quando trazemos uma criança ao mundo, esse indivíduo estará inevitavelmente exposto a esses ventos. Uma abordagem positiva e otimista a esta ocorrência seria que a criança agora tivesse a oportunidade de experimentar todas as grandes coisas que a vida oferece. O indivíduo pode obter muitas experiências prazerosas e pode até encontrar um significado sustentável como pedra angular da sua existência. Mas será que todas essas alegrias da vida, como saborear uma boa comida e ouvir uma bela música, tornam a existência melhor do que a inexistência? Essas experiências superam o sofrimento da vida? E mesmo quando a vida de uma criança acaba por ser pelo menos moderadamente prazerosa e até agradável, ainda assim seria melhor não nascer? Segundo Benatar, uma criança estaria em melhor situação se nunca tivesse existido. Ele explica uma assimetria entre a quantidade de dor e prazer que experimentamos quando existimos e a ausência de dor e prazer quando não existimos. Seu livro contém o seguinte gráfico, que nos mostra, devido a essa assimetria, a vantagem da inexistência sobre a existência. Quando existimos, sentimos dor, o que é ruim, e prazer, o que é bom. Porém, quando não existimos, não sentimos dor, o que é bom, e não sentimos prazer, o que não é ruim. Então, estar vivo acompanha o bem e o mal. Não estar vivo acompanha o bem e não o mal, portanto, a inexistência tem a vantagem. Benatar apresenta-nos formas alternativas de comparar o existente com o não existente, o que mostra que a assimetria se mantém. Por exemplo, poderíamos dizer que a ausência de prazer não é ou não é ruim, mas o ruim. Um argumento comum contra a visão antinatalista é que perderemos todas as coisas boas e prazerosas que a vida oferece se não nascermos. Então, poderíamos considerar que perder a vida é uma coisa ruim. Mas, olhando para um gráfico alternativo em termos de simetria,
podemos dizer que a ausência de prazer que acompanha a inexistência é tão má como a presença de dor que acompanha a existência? Benatar argumenta que a ausência de prazer não é má a menos que haja alguém para quem esta ausência seja uma privação. Então, quem não existe não vive privação e, portanto, não sofre ausência de prazer. Alguém que existe certamente experimenta a dor, inclusive a privação de prazer, que só afeta quem existe. Para quem não existe, a ausência de prazer é neutra e não faz diferença. Portanto, avaliar a ausência de prazer que acompanha a inexistência, como o ruim ou é muito forte. Benatar ilustra a simetria com o seguinte exemplo, e cito: de enquanto, pelo menos quando pensamos neles, ficamos tristes, com razão, pelos habitantes de uma terra estrangeira cujas vidas são caracterizadas pelo sofrimento, quando ouvimos que alguma ilha está despovoada, nós não estamos igualmente tristes pelas pessoas felizes que, se existissem, teriam povoado esta ilha. Da mesma forma, ninguém realmente lamenta por aqueles que não existem em Marte, sentindo pena de tais seres em potencial que não podem aproveitar a vida. No entanto, se soubéssemos que existe vida senciente em Marte, mas que os marcianos estão a sofrer, lamentaríamos isso por eles. Fim da citação. Mas ainda assim, apesar das desvantagens da existência em comparação com a inexistência, as pessoas parecem preferir existir a não existir e não gostariam de ter perdido isso. Até trazemos novas pessoas ao mundo que têm um destino semelhante ao nosso. E depois pensar que, de acordo com um filósofo em particular, a dor supera em muito o prazer neste mundo, e o infortúnio em geral é a regra. O filósofo notoriamente pessimista Arthur Schopenhauer escreveu que, geralmente achamos que o prazer não é tão agradável quanto esperávamos, e a dor é muito mais dolorosa. Ele ilustrou sua afirmação com um experimento mental, pedindo ao leitor que imaginasse dois animais, um empenhado em comer o outro. Qual experiência é mais intensa, o prazer de comer ou a dor de ser comido? Ao contrário da não-vida, a vida consiste em uma tragédia contínua. E se procriarmos, criamos mais vida e, portanto, mais sofrimento. O nascimento em si é angustiante para a mãe. E depois que a criança nasce sem sequer pedir por isso, seu futuro é sombrio. Imagine como as pessoas, até mesmo as crianças, lutam contra traumas e outros problemas psicológicos e sofrem regularmente dores e doenças corporais? Muitos vivem em áreas devastadas pela guerra ou em extrema pobreza, passando fome e sem abrigo. Muitos outros, não tendo falta de conforto, riqueza e segurança, tomam antidepressivos e sofrem vícios. E mesmo que nossos infortúnios sejam poucos, ainda vivenciamos a insatisfação inerente à existência, que exploraremos mais adiante. Não escaparemos do estado degenerado do envelhecimento, que eventualmente resulta em morte. Toda a noção de morte é uma fonte de sofrimento em si, pois muitas pessoas temem o grande e sombrio desconhecido que precede e vem depois desta curta interrupção a que chamamos vida. A total falta de noção de quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos é uma dor existencial profundamente enraizada na vida humana. Schopenhauer descreve a primeira juventude como estando num teatro, antes que a cortina se levante, esperando ansiosa e esperançosamente que a peça comece, abençoada pela ignorância do que irá acontecer. Passo a citar: se pudéssemos prever, há momentos em que as crianças podem parecer prisioneiros inocentes, condenados, não à morte, mas à vida, e ainda assim inconscientes do significado da sua sentença. Contudo, todo homem deseja chegar à velhice, por outras palavras, um estado de vida do qual se pode dizer: está mal hoje e será pior amanhã, e assim por diante até o pior de tudo. Fim da citação. Suponhamos que por o estarmos vivos encontramos sofrimento em todos os cantos, enquanto o alívio de grandes quantidades de dor ainda está por ser visto. Nesse caso, Schopenhauer poderia ter descrito corretamente a vida como um episódio inútil, perturbando a bendita calma da inexistência. E então, talvez fosse melhor não estarmos aqui. No entanto, muitas pessoas não consideram a vida tão terrível. Essas pessoas consideram suas vidas felizes e se sentem abençoadas por isso.
Mas, de acordo com Benatar, as pessoas iludem-se com uma imagem indevidamente otimista o que tem da sua própria existência, como consequência de um fenômeno psicológico chamado princípio de Poliana, uma tendência humana para o otimismo. Nossas autoavaliações não são confiáveis porque tendemos a lembrar mais experiências positivas do que negativas e a exagerar como as coisas serão boas. Além disso, os humanos adaptam-se muito bem às situações e baseiam as suas avaliações em comparações com outros, em vez de contemplarem um ponto de vista cósmico mais objetivo, considerando que a grande calma da inexistência poderia na verdade ser um estado melhor. Portanto, a forma como avaliamos as nossas vidas é subjetiva e não objetiva, e não podemos realmente imaginar como seria sermos libertados do sofrimento porque é tudo o que sabemos. A ideia budista de iluminação, um estado em que o sofrimento cessa e inclui escapar do ciclo de renascimento. Nirvana, a libertação definitiva do sofrimento, significa que não nascemos de novo nesta existência dolorosa, também chamada de um samsara. E assim, o budismo parece seguir a lógica antinatalista, de que não há sofrimento na inexistência. Portanto, a inexistência, ou a fuga do ciclo de renascimento, é preferível à existência, que é inerentemente dolorosa. Para muitos, nunca mais existir pode parecer mais uma tragédia do que uma libertação. Se não existirmos, nunca experimentaremos, por exemplo, a alegria de observar belas paisagens ou de estar apaixonados. Por que preferiríamos o nada a uma oportunidade de saborear o prazer e a beleza de estar vivo? Na nossa cultura consumista, celebramos a busca contínua pela satisfação dos nossos desejos, pois é algo para ser desfrutado e faz a vida valer a pena. Não é fantástico estar vivo, para podermos desfrutar de viagens, festas, restaurantes, arte e diversão entre os lençóis? Na realidade, a maioria, se não todas, das coisas que o consumismo promove são formas de lidar com a insatisfação da vida. De acordo com a visão de Schopenhauer, as coisas que parecemos gostar não são as coisas que procuramos em si mesmas. O prazer em si não é uma experiência positiva, mas sim uma experiência negativa. A dor, por outro lado, não é uma experiência negativa, mas sim uma experiência positiva. Como afirmou Schopenhauer, e passo a citar, vê o bem que é negativo, em outras palavras, felicidade e satisfação implicam sempre algum desejo realizado, algum estado de dor levado ao fim. Então, não estamos muito atrás de prazer. Queremos nos livrar da dor. Então, poderíamos dizer que a obtenção do prazer é um meio de acabar com a dor. Curiosamente, encontramos uma visão semelhante entre os estudiosos budistas. O monge budista Ajasona conta uma comparação que compara ter desejo com estar endividado. Se pagarmos nossas dívidas, sentiremos alívio. Mas se não o fizermos, experimentaremos uma sensação de desconforto ou insatisfação. É doloroso e precisa de algo para ser aliviado. Por exemplo, a sede de cerveja exige que a cerveja seja cerrada. O desejo de ser milionário exige uma certa quantia de dinheiro para ser realizado. Suponhamos que experimentamos muitos desejos, mas somos privados dos prazeres correspondentes. Nesse caso, a vida torna-se insuportável, pois nos encontramos num estado perpétuo de dor ardente, sem qualquer meio de apagar o fogo. Porém, se não tivermos desejos, o prazer se torna obsoleto. Um argumento antinatalista seria que a maneira mais segura de não sentir a insatisfação, o mal-estar e a dor de todos esses desejos que acompanham a existência é, em primeiro lugar, não existir. Se não iniciarmos um incêndio, não teremos que apagá-lo. Os budistas chamam o sofrimento contínuo, ou melhor, a insatisfação ou da vida de dukkha. Novamente, alcançar o nirvana alivia dukkha e liberta do ciclo de renascimento. Para um antinatalista, é bastante encorajador ver que dentro de uma das principais religiões do mundo, a maior conquista alcançável é nunca mais nascer. O antinatalismo pode ser misantrópico e filantrópico. Os argumentos de David Benatar partem tanto da compaixão como do desfavor da humanidade. Olhando para a história humana, podemos ver que somos capazes de causar grandes danos uns aos outros e ao nosso entorno. Basta olharmos para os horrores da Segunda Guerra Mundial,
para a forma como tratamos os animais nos matadouros ou para a forma como poluímos os oceanos. Considerando todos estes defeitos da nossa espécie, não seria melhor se simplesmente não estivéssemos por perto? O antinatalismo filantrópico apresentado por David Benatar é bastante compassivo com a humanidade, e com todos os outros seres sencientes, reconhecendo o seu sofrimento e ao mesmo tempo oferecendo uma forma de parar a continuação da nossa miséria coletiva. Como concordariam os budistas, com a existência sempre vem o mal. Qualquer criança trazida a este mundo sentirá dor e infligirá dor a outros seres, mesmo que a magnitude varie de indivíduo para indivíduo. Seja a dor física, a dor da perda ou a dor da insatisfação, sempre há algum sofrimento envolvido. Mesmo os monges budistas que atingiram o estado de não sofrimento da iluminação ou já sofreram antes e provavelmente esmagaram um ou dois insetos. E assim, um antinatalista que argumenta que a existência é sempre um dano grave assume uma posição racionalmente forte. Se não existirmos em primeiro lugar, não sofreremos danos e não os infligiremos. Além disso, não sofreremos a ausência de prazer porque não estamos privados dele. No entanto, a população em geral irá, sem dúvida, pôr de lado estes argumentos racionais, alegando que trazer novas pessoas ao mundo é bom e até moral. Mas, do ponto de vista antinatalista, como poderia ser isso, assumindo que os pais amam os seus filhos? A coisa mais ética que podemos fazer com nossos filhos não realizados é nunca dar à luz a eles, se isso os poupar de danos significativos. Os seres sencientes, em geral, são biologicamente motivados a procriar. Fazemos bebês simplesmente porque é isso que fazemos, muitas vezes sem pensar muito nisso. Além disso, as pessoas procriam para dar sentido às suas vidas, mas não se importam com as consequências dolorosas para as próprias crianças ao virem a existir, e muito menos cogitam a possibilidade de que a criança possa ficar melhor se não nascer. Depois, quando estas crianças crescem, também procriam para obter os mesmos benefícios que os seus pais, e o mesmo acontece com os seus filhos e os seus filhos. Benatar chama isso de esquema Ponzi procriativo. É um esquema Ponzi que eventualmente irá falir. E as pessoas finais terão que pagar um preço e pagarão um preço, afirmou em entrevista. Nossos filhos sofrerão. Eles sofrerão, terão os seus corações partidos, serão abusados de uma forma ou de outra, sofrerão dores físicas e infortúnios como a pobreza, o vício, a guerra, a doença, a perda de entes queridos e, no final, a morte. E mesmo que a vida os poupe do infortúnio, eles experimentarão a insatisfação perpétua de estarem vivos. Por outro lado, por mais defeituosos que sejamos como espécie, é plausível que os nossos filhos prejudiquem o ambiente e outros seres sencientes. Portanto, do ponto de vista antinatalista, vir à existência é sempre um dano grave. Suponhamos que concordamos com os argumentos pessimistas de Schopenhauer e Benatar, mostrando-nos que estaríamos melhor se nunca tivéssemos existido. O que devemos fazer agora que já estamos aqui? Deveríamos passar a vida chorando por causa do nosso infeliz destino? Deveríamos tentar destruir a vida consciente como forma de reduzir o sofrimento? Deveríamos, pela mesma razão, acabar com nós mesmos? O argumento antinatalista de que é melhor não existir, em primeiro lugar, não implica que devamos causar dor ou nos envolver em autodestruição se tivermos a infelicidade de estarmos vivos. Tais sugestões ultrapassam o objetivo, impulsionando o que buscamos reduzir, que é o sofrimento. Além disso, há uma diferença fundamental entre tirar a vida depois de criada e impedir que a vida seja criada. Além disso, há uma diferença entre uma vida que não vale a pena começar e uma vida que não vale a pena continuar. Não ter nascido pode ser o melhor, mas o segundo melhor pode ser uma vida que vale a pena ser vivida. Poderíamos até encontrar algum significado, por exemplo, ajudando os outros a tornar a vida mais suportável. Afinal, ninguém pediu para estar aqui. E assim, somos todos companheiros de sofrimento, uma constatação que poderia ser uma imensa fonte de compaixão. Obrigado por assistir.